meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Que ótimo, hein? Que ótimo por aqui, sempre ótimo. Estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Visão Geral, uma visão diferente do seu dia a dia. E hoje nós vamos conversar com uma pessoa que conhece muito do direito, o doutor Haroldo Cardella, advogado criminal, tem várias especialidades, professor, meu amigo, e a gente vai falar aqui sobre muitos assuntos. Querido Cardella, obrigado de novo, sempre um prazer te receber aqui, né? Você sabe que eu gosto muito. Eu agradeço, viu, Alberto? É sempre um privilégio, uma oportunidade de conversar com você aqui no Visão Geral, e especialmente também com os telespectadores da Rede Família, né, para todo o país. Então eu me sinto muito honrado e privilegiado de poder fazer parte desse grupo de pessoas que são convidadas para virem a esse programa tão conceituado que é a Visão Geral. Não, obrigado, querido, obrigado. A família tem tradição, né? A família teve Dr. Júlio Cardella, um brilhante advogado. Você, quando começou, você era o filho do Júlio. Se o Júlio estivesse aqui hoje entre nós, ele seria o pai do Haroldo? Veja bem, é difícil, né, responder. Eu sempre digo aos meus amigos que meu pai, antes de falecer, ele dizia que estaria deixando ao filho um nome honrado, um nome digno. Com certeza. E talvez tenha sido esse o maior legado que ele tenha deixado. Mas também não posso ser hipócrita, não é? Em dizer que não deixou uma lição também das coisas do direito. Você colocou muito bem, foi um grande advogado. Sem dúvida, sem Um advogado dúvida. sempre muito combativo, não é? Um advogado que nos dias de hoje certamente sofreria muito. Até por tudo que a gente vem vivendo no país, e especialmente por algumas situações abusivas que de alguma forma atingem o direito à liberdade e as garantias individuais e fundamentais do ser humano. Muito bem, querido. Já falei tantas vezes, já te qualifiquei aqui tantas vezes, né? Das vezes que você esteve aqui. Eu acho que você hoje, sobretudo na região metropolitana aqui, quando você aparece na televisão, todo mundo já sabe quem é, né? Gostaria de tratar contigo aqui vários assuntos, né? E o bom de trazê-lo é que a gente não precisa pautar nada, né? Você vai falar que não vamos falar do quê, Cardella? Do que você quiser, então do que a gente quiser. Realmente é uma coisa muito legal. Eu começo falando contigo sobre essa tentativa do Temer de tirar o Rodrigo Janot dos processos dele. Isso aí é legal? Veja bem, o Rodrigo Janot, para que as pessoas entendam, ele é o chefe máximo do Ministério Público Nacional Federal. E, por competência constitucional, ele é o autor, ou seja, o acusador de ações penais, ações criminais, quando o acusado, ou seja, o réu, tiver a prerrogativa de foro junto ao Supremo Tribunal Federal. Muito bem. Então, é sim o procurador Rodrigo Janot quem pode propor uma ação criminal em face de um presidente da República. A verdade é que nós temos também uma previsão no direito processual penal brasileiro que é chamado de impedimentos e suspeição. O impedimento se trata justamente quando o juiz ou o acusador tiverem algumas previsões muito objetivas na lei que o proíbem o juiz de julgar e o acusador de acusar. Eu dou um exemplo clássico, que é ser filho, ser marido, ser pai do réu. São situações pontuais e objetivas. Ou seja, eu não posso julgar um processo em que o meu filho seja o réu. Tá certo. Eu não posso ser o acusador de um processo que o meu filho seja a vítima. Perfeito. Ou seja, a lei estabelece essas situações de impedimento. Mas nós temos uma outra situação, Alberto, que são os casos de suspeição. A suspeição não se trata de critérios objetivos de impedimentos, mas são critérios subjetivos. Sei. Então, quando eu tenho uma situação de uma inimizade capital, um amigo muito próximo,
Ou seja, não são situações objetivas, mas são situações subjetivas. Subjetivas, tá. Essas situações subjetivas também impedem, ou seja, por isso que fala em suspeição. Sim. Ele deve estar suspeito. Mas isso na ótica do Temer, tá certo? Do presidente, dizendo que existe uma perseguição política ou coisa do gênero. Agora, então primeiro precisa se julgar a suspeição para depois continuar o Janot no processo. Veja bem, essa é uma arguição de um processo que nós chamamos de incidental. É um incidente no processo, pode ser que seja ou não uma estratégia da defesa do presidente Temer, que é muito bem representado por um grande amigo e advogado, Dr. Antônio Cláudio Mariz Oliveira, e que pode ser uma estratégia da defesa em criar este incidente para que então possa o tribunal se avaliar sobre a questão da suspeição ou não. Mas a suspeição, ela é sempre subjetiva. Me parece, não é, sem conhecer os fundamentos da alegação da suspeição por parte do presidente Michel Temer, eu particularmente não vejo que motivos para que se possa amanhã o próprio Supremo Tribunal Federal, se a questão for posta ao Supremo Tribunal Federal, que possa amanhã dar provimento a este efeito suspeição em relação ao Procurador-Geral da República. Uma coisa que eu não consigo entender, doutor Cardella, é o seguinte. Primeiro, o Rodrigo Janot, na Procuradoria, ele propõe a ação. A partir do momento que a ação foi proposta, inclusive vai passar pela Câmara, tá certo? A partir daí, o que tem mais a ver o Janot? Não é mais com a Câmara e com o Supremo? Ele não fica fora? Veja bem, você colocou um ponto bastante importante, Alberto. Na situação que foi julgada na semana passada, retrasada... Admissibilidade? Da admissibilidade, o que significa? Para que as pessoas possam entender. Não é que o presidente foi absolvido. Sim. Não, sequer. Ele nem foi processado. A verdade é que o Ministério Público ofereceu uma denúncia, que é uma petição inicial da acusação, e que o Supremo Tribunal Federal não analisou se deveria admitir a ação. É que em relação à acusação contra o presidente da República pela prática de crimes comuns, como é o caso da corrupção passiva, que é a imputação ao presidente, é necessário que 2/3 da Câmara dos Deputados possa validar, possa autorizar para que aí retorne ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal analisasse se seria o caso de recebimento da ação. É a Constituição que reza isso? É a Constituição que reza isso. Muito bem. Agora, no caso presente, em relação àquela conversa em que se tratava da corrupção sobre aquela mala do dinheiro, que esse dinheiro seria direcionado eventualmente ao presidente Temer, a Câmara dos Deputados acabou rejeitando esta possibilidade. O que significa que não há possibilidade do atual presidente Temer ser processado criminalmente em virtude da questão da mala do dinheiro encontrado com o seu assessor. Com Loures. Mas que isto fica suspenso até o final do mandato do atual presidente, para que a Procuradoria depois encaminhe a primeira instância, quando ele não tenha mais foro privilegiado, para analisar se é caso ainda de oferecimento de uma nova ação. Mas eu queria só fazer uma observação, Alberto, em relação ao porquê estaria então se argumentando e se levantando esse incidente de suspeição. É que nas próximas semanas o Procurador-Geral da República atual, ainda até setembro, Rodrigo Janot, já vem anunciando, ainda que indiretamente e oficiosamente, que irá propor mais ações criminais em face do senhor presidente da República. Pois é. E se ele não propuser, de repente, por alguma razão, ele ser afastado por suspeição, se ele não propuser, alguém irá propor ou não? Veja bem, sem dúvida alguma. Ou seja, se ele não tem Mas veja bem, até o julgamento deste procedimento da suspeição, certamente o Procurador-Geral não estará mais lá. Já não estará mais no cargo, aonde ele deverá sair em meados do mês de setembro. Muito bem. E esse pedido que faz o presidente Temer é junto ao Supremo? Junto ao Supremo Tribunal Federal, porque o próprio Procurador-Geral não vai aceitar a arguição, e nesse caso
será levado ao Supremo Tribunal Federal para decidir se existe ou não uma situação que possa dizer que o procurador-geral esteja suspeito para julgar e para propor, propor uma ação penal em face do presidente da República. Eu achei muito interessante outro dia, quando você esteve comigo aqui, você falou que o direito é uma coisa e a justiça é outra coisa, né? São coisas distintas. E não sei, o juiz, ele sempre está debruçado sobre as regras do direito, ou ele também, de vez em quando, deita um pouquinho nas regras da justiça? É muito interessante isso. A verdade é que o juiz deve ser sempre o cumpridor das leis. O juiz deve julgar dentro da sua livre convicção. Nós temos uma previsão na nossa Constituição e no nosso Código de Processo Penal que prevalece no direito brasileiro que o juiz pode e deverá julgar pela sua livre convicção. Mas é a livre convicção fundamentada na lei. Então o juiz pode fazer um juízo de valor. Muitos me perguntam às vezes, Cardella, no caso do ex-presidente Lula, nós não temos ali o documento que possa, de forma clara e inequívoca, caracterizar a propriedade do triplex do Guarujá. Mas nós temos as delações, nós temos algumas provas testemunhais, enfim. O que prevalece? Muitos indícios, né? E o que prevalece? O que domina? Aí eu pergunto, por que o Sérgio Moro, então, o condenou? Veja bem, é interessante a resposta. No direito processual penal brasileiro, nós não temos uma prova absoluta. Nós não temos a chamada rainha das provas. Todas as provas, elas possuem, Alberto, valores relativos. Todas, até a confissão. A confissão, que poderia ser chamada de rainha das provas, sim, que é a pessoa confessar o próprio erro e o próprio cometimento do crime, veja que sempre o juiz deve receber com reservas. Por que uma pessoa, um ser humano, confessa espontaneamente o crime cometido? O juiz tem que ter essa visão. Então, a confissão, a delação, que é muito perigosa nos dias de hoje, porque você tem que fazer uma prova negativa de que você não fez. A prova testemunhal, com todos os erros da testemunha. A palavra da vítima, que muitas vezes é manipulada por uma série de fatores, inclusive de fatores psíquicos, não é? Então, todos esse conjunto, chamado conjunto probatório, ele deve ser analisado pelo juízo com muita cautela, para chegar ao seu veredicto final. E esse veredicto final do juiz tem que ser amparado na lei. O juiz não deve buscar fazer justiça. Justiça é algo que vem com a aplicação direta da lei. Cardella, deixa eu te fazer uma pergunta que me aguçou curiosidade outro dia. Assistindo a um filme, eu adoro filme onde tem tribunal, eu adoro ver a defesa, a promotoria e tal. Na hora o juiz pergunta para o corpo de jurados, vocês chegaram a uma decisão, a um veredito? Aí levanta a pessoa e fala, dá o veredito ali. Mas quem aplica a pena, por exemplo, os jurados, eles chegam e determinam, foi culpado. Agora, a pena aplicada ao réu é o juiz, não tem nada a ver com os jurados. Perfeito. A nossa justiça criminal em relação aos crimes praticados e de competência do tribunal do júri, que são os crimes dolosos contra uma vida, não é? Que é o caso do homicídio doloso, sim, a instigação e o induzimento e auxílio a suicídio, o infanticídio e o aborto. São esses crimes que nós temos na lei penal brasileira como crimes dolosos contra uma vida. Esses crimes que são julgados pelo Tribunal Popular também vêm mais ou menos na mesma linha do direito norte-americano. A diferença é que lá as decisões devem ser unânimes. Ou seja, por isso que nos filmes você deve ter percebido que existe uma certa insistência e uma reunião entre os jurados até que se convençam do veredicto final. No direito processual e no direito brasileiro, não. Você não precisa ter a decisão
ela de uma decisão unânime. Não. Vocês são 7 jurados. 4-3. E pode ser 4-3. Diante da situação, prevalece a maioria. Tem que ser unânime? Unânime a decisão. No Brasil, não. São 20 jurados. 20 jurados? Então é uma coisa que demora muito. É muito mais. Agora, no Brasil, aplica-se a mesma regra. O jurado deve julgar a questão de fato. Tá. E o juiz de direito, que é o chamado juiz togado, que é o juiz de carreira, é que ele, analisando a decisão fática decidida pelo corpo de jurados, que são pessoas do povo, não é? O juiz dará uma roupagem jurídica e aplicará, se for o caso, uma sanção àquele que eventualmente tenha sido condenado pelo crime, como eu disse, doloso contra a vida. Alberto. Muito bem. Eu faço um programa de esportes à noite aqui, com muito carinho, né? O RF Esporte Clube, às 7h05 da noite também. Um cenário muito bonito. Aliás, estamos no ar desde a terça passada, quer dizer, da outra semana. Tivemos uma semana já de programa, tá uma delícia. E ontem a gente colocou uma enquete, como por vezes a gente coloca, e a enquete de ontem foi a seguinte: você acha que o goleiro Bruno, condenado pelo homicídio da Elisa Samúdio, pode sair da prisão e dar aula para as crianças de futebol e tal? A esmagadora maioria disse que não concorda com isso. Eu queria saber a sua visão. Claro que a sua visão sempre é calcada no direito também. Mas até como ser humano, sem ser advogado, o que você pensa disso? Veja bem, quando você me disse que a enquete foi no sentido de não concordância, enfim, é importante que eu faça uma observação. As pessoas atualmente, com tudo isso que nós estamos vivendo no país, essa barbárie, esse sentimento de medo que nós temos de sair às ruas, onde você não pode sair para tomar uma volta com a sua filha, com a sua esposa, com o celular no bolso. Verdade. Esse sentimento de corrupção desse país, essa bandalheira que se tornou esse país, esse descrédito com a classe política, com a classe econômica, aqueles que de alguma forma dirigem a economia do país, não é? Isso faz, sem dúvida nenhuma, com que a sociedade fique bastante crítica a tudo que se coloque amanhã em julgamento e que de alguma forma possa beneficiar alguém em relação à prática delitiva. Tá. Eu digo isso porque as pessoas precisam entender que a pena de um crime, ela tem duas finalidades. Primeiro, é devolver o mal cometido por alguém. Essa é uma finalidade da pena, não é? De milhares e de milhares de anos. Mas nós temos também uma outra finalidade, trazer aquela pessoa para viver em sociedade. É a ressocialização. As pessoas precisam entender que nós vivemos num sistema penitenciário caótico, deletério, humilhante, onde nós não podemos jamais ter a mínima expectativa que seja, Alberto, de uma possibilidade de que pessoas que cometeram delitos possam amanhã retornar para viver em sociedade melhores de que quando entraram. Então, essa indagação, eu não tenho dúvidas, não é? Eu não vou fazer o juízo de valor em relação ao cometimento do crime. Se cometeu o crime, se as provas são contundentes e foi condenado, aguardando somente agora um julgamento perante o tribunal, mas a verdade é que se nós tivermos outras formas alternativas para se fazer cumprir uma prisão que não seja jogado, não é? Jogado lá naquele abandono, eu falo que são masmorras aquilo, ou seja, sim, aquilo é deletério, como eu disse. Com certeza. Então, nesses casos, eu sou a favor. Você é a favor. Eu sou a favor de aplicação de medidas outras que não o encarceramento. O encarceramento deva ficar reservado para os casos extremos em que aquele condenado, que é aquele preso, venha de alguma forma ser um perigo para a sociedade, trazer um perigo à sociedade. Muito bem. Depois a gente vai falar de outros assuntos aqui. Um muito importante, que é a saidinha do Dia dos Pais, que nós estamos chegando aí. Quero que você também fale um pouco sobre isso. E a gente falava aqui, né, quando nós saímos para o intervalo, que nós estávamos falando, né, do caso do Bruno, goleiro, mas o corpo da Elisa Samúdio ainda não foi encontrado. Se não há corpo, não há crime? Não é bem assim, né? É verdade que o corpo material, que nós chamamos de materialidade delitiva,
nem sempre seja necessário o corpo físico. A materialidade delitiva pode estar por uma série de fatores. Então, como nós dissemos no outro bloco, ou seja, toda prova ela pode ser produzida por outros caminhos. Então, você pode encontrar uma carta, você pode encontrar uma gravação, você pode encontrar documentos. Nós tivemos aqui em Campinas mesmo um caso que foi bastante, à época, não é? Do Chamou muita dentista. atenção da dentista, a dentista Alba, que até hoje não foi encontrada. E o marido foi condenado pela prática do homicídio. Até porque se você... E é tão fácil desaparecer com o corpo a partir do momento que você vem a cometer um homicídio, que se isso fosse, então, a regra, nós teríamos uma impunidade ainda maior. Até porque a materialidade delitiva pode ser demonstrada, sim, por outros meios de prova, como nós já dissemos. A confissão, a testemunha. Imagine só uma situação de um exemplo de um homicídio, uma testemunha, 2 ou 3, com uma palavra segura, que tenham visto o cidadão saindo com o corpo dentro do carro. Ou seja, uma vizinha, e que aquilo é uma palavra segura, um vídeo, alguém filmando, alguém saindo com o corpo do carro. Esse corpo nunca mais apareceu. E nesse caso, se comprovaria sem dúvida nenhuma o crime. E a gravação, Cardela? A gravação, às vezes se questiona o método da gravação. Agora, por exemplo, a Vale não tem mais o processo lá da Samarco, né? Em razão de uma validade, em razão da forma que foi. A gravação, ela não é uma prova factível, uma prova cabal. Não é cabal. Mais uma vez eu vou dizer que todas as provas possuem valores relativos. E, pelo contrário, a lei que regulamenta as interceptações, inclusive telefônicas, que é a do 9296, essa lei estabelece uma série de regras e exigências. Até porque, com a interceptação, está havendo, sem dúvida nenhuma, uma violação à sua intimidade. Mas, excepcionalmente, a Constituição Federal permite, quando houver amparo da lei. Então, toda vez que houver uma interceptação telefônica sem o cumprimento do rigor da lei das interceptações, ela vai ferir de morte a Constituição da República. No caso da Samarco, me parece que o juiz foi bastante cauteloso. Se percebeu que havia um vício formal no tempo da interceptação, que não era, porque o juízo não havia autorizado de forma correta, porque a lei estabelecia um prazo de 15 dias, prorrogáveis por mais 15, e nós tivemos um lapso de tempo maior. Então, diante desse lapso de tempo maior, tudo aquilo que excedeu, ela gera uma nulidade do processo. E nós temos uma previsão na Constituição, Alberto, interessante, que é o chamado princípio da árvore dos frutos envenenados. Toda vez que eu tiver uma prova ilícita, como é o caso da apresentação de uma prova não regular de interceptação telefônica, ela vai contaminar as outras provas decorrentes dela. Então, o que acontece? Acontece, e nesse caso, as notícias nos dão que o juízo, de forma bastante cautelosa, me parece, né, ele entendeu que a melhor medida seria anular aquele processo para que não se alegasse futuramente, assim, um retorno com o início do processo por nulidade. Me parece que o juiz foi cauteloso. Mas a imprensa faz um barulho danado, sim, não é? Como tem sido a sistemática, infelizmente, nesse país, maldosa, dizendo que então, olha, o judiciário acabou melando, não é assim que eles falam? Não, mas sabe, isso aí me passa. Penal. Mas, Cardela, isso me passa a sensação, por exemplo, de eu fazer uma gravação com uma pessoa, um gravador aqui, e a pessoa confessa um crime, ou sei lá o quê, ou confessa qualquer coisa que lhe coloque na berlinda, digamos assim, e aí não se pode usar como prova porque o gravador não é nacional e não entrou de forma legal no país. Isso que me parece, essa impressão que me dá essa situação. Claro que sou leigo no direito, né? Não, nesse exemplo que você deu, não vejo qualquer tipo de irregularidade, até porque a gravação ela é possível ser utilizada em determinadas situações. Em relação ao caso da Samarco,
O que nós temos de forma clara é a interceptação telefônica. Não, tudo bem, é outra coisa. E que aí nós temos amparo constitucional, não é? Que deve sim preservar a intimidade das conversas telemáticas e telefônicas. Então me parece que o juiz foi cauteloso em anular o processo e dar um novo segmento com provas mais adequadas ao processo. Muito bem. Agora nós temos Dia dos Pais no próximo domingo, é o segundo domingo de agosto, Dia dos Pais, e nós vamos ter aí muitos presidiários que vão receber esse indulto para o Dia dos Pais e tal. Muitos vão sair, nem todos vão voltar, a gente já sabe que isso aí é uma prática normal, salutar para o sistema prisional, não? Veja bem, é lógico que isso sempre causa medo e receio da sociedade. Mas isso faz parte do nosso sistema chamado sistema progressivo da pena. O cidadão, ele sempre deve sair, quando cumpre uma pena no estabelecimento prisional, ele deve sair de um regime fechado, ele deve cumprir uma parte, depois ele vai para o semiaberto e depois do cumprimento de mais uma parte da pena, ele vai para o aberto para cumprir o restante da pena. Isso faz parte do sistema progressivo. A maioria dos países desenvolvidos do mundo também atuam desta forma. Dentro desse sistema progressivo, nós temos que aquele condenado que estiver no regime semiaberto, veja bem, não no fechado. Então no só semiaberto. Só no semiaberto. No semiaberto, ele terá direito a 5 saídas anuais, que são essas chamadas saidinhas temporárias. Então ele sai no dia da mãe, das mães, ele sai no dia dos pais, ele sai no Natal, enfim. Ele sai em Páscoa, ele sai em algumas datas pré-determinadas e o juiz da vara das execuções é que deve regulamentar. A verdade é que se você for avaliar um índice, não é, de pessoas e de condenados que não retornam, são pequenos, são casos pontuais, não é? Mas que nesses períodos, pelo número muito grande de presos que saem às ruas, cria-se sim, não posso dizer que não, cria-se sim, né, um sentimento de receio de toda a sociedade. E eles recebem um dinheiro para sair também? Eles não recebem um dinheiro para sair. O que o preso recebe é o chamado auxílio reclusão, mas ele só recebe isso se ele for, obviamente, se ele recolher a previdência. Sim, mas as pessoas confundem muito essa questão isso é importante. Do auxílio reclusão. Auxílio reclusão é uma coisa muito interessante. Não é que o cara vai preso e aí vai receber um salário, não. Tem certas regras, né? Veja bem, a Seguridade Social, o próprio nome diz, é um seguro que você paga. Então, se você recolhe a Previdência Social e você, diante de uma situação de um infortúnio, de uma prisão, você tem um direito ao seguro, não porque você foi preso, mas sim porque você... deixou de trabalhar. Você também apenas também e continua sendo recolhendo segurado, não é? A Previdência Social. Mas quem sai, tem que dar um dinheiro pro preso. Como é que ele vai sair sem dinheiro? Então como é que ele vai comer nesses dias, nessas saidinhas? Ele não recebe do Estado. O que ele recebe especialmente aqueles que estejam no regime semiaberto, muitos podem efetuar trabalhos, né? E alguns trabalhos de vinculações com a iniciativa privada, alguns presos podem receber algum tipo de auxílio pelo trabalho e esse trabalho ele fica armazenado esse dinheiro para que quando ele possa sair, ele possa ter direito. Mas em regra não recebe absolutamente nada. Eu vou te fazer uma pergunta aqui, vou dar um recadinho para o telespectador, eu volto já para você me dar a resposta. Gilmar Mendes está muito vedete no nosso Supremo. Afinal de contas, o Gilmar Mendes não está extrapolando um pouquinho? O juiz, o magistrado não tem que ser que nem o árbitro no futebol? Quanto mais incólume ele passar é melhor, ninguém falar dele e tal, coisa assim? Veja bem, essa é uma obrigação, inclusive, do Código de Ética da Magistratura, veja bem. E me parece que isso não é privilégio somente do ministro Gilmar Mendes. Nós tivemos agora recentemente, na semana passada, o presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que julgará os recursos do juiz Sérgio Moro, deu uma declaração pública elogiando e enaltecendo a sentença do juiz Moro. Não é? Veja que não é ele que vai julgar. Ele já está dando uma pré-definição e decisão do que vai fazer. E mais, ele é presidente de uma corte. Não pode, né?
O presidente de uma corte não deve fazer isso. Né? Então veja que não é um privilégio de Gilmar Mendes. O próprio presidente do TRF acabou fazendo isso. O próprio juiz Moro tem sido comedido agora, mas em Ele extrapolou tempos bastante, atrás também, e mais, os próprios procuradores da República que não fazem parte do judiciário, mas enfim, eu quero deixar consignado uma situação bastante importante. O juiz, Alberto, ele deve falar nos autos. Sim. O juiz não deve jamais externar opinião, especialmente de processos, que seja da sua competência ou de processos de colegas, muito pelo contrário. O juiz deve falar nos autos. E, infelizmente, a partir, não é, desta operação chamada Lava Jato, infelizmente, nós tivemos e começamos a ter juízes que gostaram, né, da fama, juízes que gostaram dos microfones. O próprio Supremo Tribunal Federal, além do ministro Gilmar Mendes, outros tantos também, também gostam dos microfones. É importante que o judiciário esteja mais próximo da sociedade, mas eu também não posso aceitar que juízes, magistrados, ministros, desembargadores utilizem microfones da imprensa, que muitas vezes é manipulada, sim, por vários interesses, em comentários de processos e de processos tão sérios, porque são processos que atingem a liberdade das pessoas. Eu só queria fazer uma observação, se me permite, Alberto? Claro. Quando você toca no próprio ministro Gilmar Mendes, realmente o ministro Gilmar Mendes é muito explosivo. Ele tem se posicionado de forma muito firmemente em relação a alguns posicionamentos. E existe um embate claríssimo entre ele e o chefe do Ministério Público, que é o Rodrigo Janot. Sim. Aonde publicamente ele disse, nesses dias atrás, que o procurador Rodrigo Janot, sem dúvida alguma, é o pior procurador-geral da República dos últimos anos. Então, me parece que são manifestações públicas totalmente inconvenientes. E desnecessárias. Desnecessárias. Em que pese, o ministro Gilmar Mendes tem se posicionado, por mais que as pessoas tenham alguma repulsa em relação a ele, mas eu, particularmente, tenho tido uma visão muito positiva do ministro Gilmar Mendes. Não é? Muitos criticam que ele defende fulano, ciclano, que ele tem interesse, mas essa é a opinião popular. Não é? Mas ele está mudando, parece-me, de ideia em relação à prisão em segunda instância, o que você abomina, né? Você já disse aqui que não tem sentido. Há muitos... Em certos casos, né, e em certos momentos eu estou muito do seu lado, em outros eu não estou, né? Mas assim, sobretudo quando você corre o risco de deixar uma pessoa presa por um determinado tempo e depois, em terceira instância, ela ser absolvida, como é que você vai restituir liberdade, né? Você pode restituir dinheiro, mas liberdade é difícil você restituir. E o Gilmar Mendes parece que está dando alguns sinais de que ele vai mudar de ideia em relação à prisão em segunda instância, que ele foi a favor, mostrou-se contra agora, parece que vai voltar a ser a favor. Perfeito. Ele tem tido posições nos últimos julgamentos do Supremo, muito mais na linha garantista, ou seja, de garantia aos direitos fundamentais, à liberdade. Essa tem sido o encaminhamento do ministro Gilmar Mendes. Também do ministro Marco Aurélio, do ministro Lewandowski, que eu acredito que seja muito importante para que o Supremo Tribunal Federal cumpra o seu papel, que é ser o guardião da Constituição Federal. Especialmente nesta questão que você tocou do encarceramento de um condenado em segunda instância. Isso, inclusive, Alberto, foi um posicionamento do Supremo Tribunal Federal nesses últimos meses, quando, ao meu ver, foi uma posição que veio a rasgar a Constituição da República. Porque a Constituição da República é muito clara ao expressar que ninguém pode ser considerado culpado neste país somente após, do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Isso significa que a reforma do Código de Processo Penal, que é o projeto de lei de 2010, que está tramitando na Câmara dos Deputados, tem, após estudo de juristas, de advogados, de
desembargadores, de ministros, enfim, de professores do direito. Uma das principais reformas seria estabelecer expressamente, novamente, que a pessoa só poderá perder a sua liberdade quando definitivamente julgado. Muitos dizem o seguinte, que olha, Cardella, mas isso não retarda o processo, isso não traz um atraso ao processo, a pessoa depois vai ser condenada depois de 10 anos, 15 anos, e isso vem acarretar em prescrição? A minha resposta é muito simples. Eu não posso privar o cidadão do direito aos seus recursos diante de argumentação tão frágil. Se os processos atrasam, eu não posso culpar o acusado, aquele que se defende, não é problema dele, a parte fraca do processo. Sem dúvida. Se atrasa, é porque eu não tenho estrutura. Eu preciso ter mais juízes que trabalhem mais, eu preciso ter mais câmaras nos tribunais, eu preciso ter mais turmas e funcionários. O dia que eu tiver um judiciário mais bem estruturado, eu tenho a plena convicção que nós teremos julgamentos mais céleres. Muito bem. Vai para São Paulo, vai ver o jogo do Palmeiras hoje, não? Hoje, infelizmente, eu vou assistir o Verdinho, né? O Verdinho. Porque o meu seu Verdão joga no brinco. Joga no brinco, né? E não joga hoje. Tá bom. Então, vamos assistir o Verdinho. Vai ser duro lá, hein? Na Libertadores. Não vai ser fácil. Não é? Aliás, sobre isso aí a gente vai falar à noite no RF Esporte Clube. Cardella, obrigado demais, viu, querido? Eu, mais uma vez, agradeço a oportunidade, Alberto. É sempre um prazer conversar com você, uma delícia conversar com você, porque você fala de tudo. Então, eu me sinto em casa aqui na Rede Família, especialmente no Visão Geral. Muito obrigado mais uma vez, é um privilégio estar com você e com os telespectadores do seu programa. Muito bem, doutor Cardella dando show aqui pra gente no nosso Visão Geral de hoje. Lembrando a você que eu volto às 7h05 da noite com o nosso RF Esporte Clube. Tem muita coisa pra gente falar de esporte, tem Libertadores, a gente vai acompanhar tudo pra você, tá bom? Saúde, paz e alegria e muita sorte, meus amigos. Valeu, querido. Show, né? Muito bom, muito bom. Eu que agradeço.